No Brasil, o câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata, ficando somente atrás do câncer de pulmão. Pela importância e em se tratar do tema, é que eu apresento a vocês hoje o urologista Dr. Alisson Vinícius Emerick Fúcio, que vai nos esclarecer algumas dúvidas a respeito do câncer de próstata. Dr. Alisson, seja bem-vindo ao Fabiana por Elas. Obrigado. Vou lhe fazer perguntas básicas, mas eu acredito que é muito importante para que todos que estão nos assistindo consigam tirar suas dúvidas. E a primeira que eu faço é: existe algo que os homens podem fazer para prevenir o risco desta doença? Existe. O câncer de próstata é uma doença que incide principalmente na faixa etária mais idosa, mas nós sabemos que bons hábitos, principalmente uma alimentação rica em vegetais, legumes, folhas, vitaminas, diminui a chance não só do câncer de próstata, como de vários outros tipos de câncer. Existem outros fatores de risco para o câncer de próstata, que seria a idade, o risco familiar. Se um familiar de primeiro grau, um irmão, um pai, teve um problema de câncer de próstata, a chance desse indivíduo ter o problema é 4 vezes maior do que a população normal. E o fator de risco genético, que tem algumas raças que têm uma chance maior de desenvolver o problema. Então, não existe exatamente um remédio ou vários tipos de medicações ou hábitos que previnam, mas sim as mesmas dicas para uma saúde boa, uma alimentação variada, rica em vegetais, e os outros fatores de risco ainda estão sendo estudados. Doutor Alisson, o senhor falou que isso é uma característica dos homens já a partir de uma certa idade. Isso quer dizer que homens jovens não têm o risco de ter câncer de próstata? O câncer de próstata pode acontecer em pacientes mais jovens, sim. A partir dos 40 anos de idade, já é possível observar o câncer de próstata e nós temos visto na prática que ele acontece. Um pouquinho acima dos 40 já existem casos. São menos comuns. É bem mais raro um paciente com 40, seus 40 e poucos anos de idade ter um câncer de próstata. Mas uma característica importante nesses casos é que os pacientes que têm tumor de próstata mais jovem, geralmente esses tumores são mais agressivos do que nos idosos. Então, o indivíduo pensar que porque tem 40 anos, 45 anos ainda não precisa, porque a chance é maior lá para frente, não é um pensamento correto, porque o câncer nessa idade, embora menos comum, é mais agressivo. Doutor, existe diferença entre tumor e câncer? Sim, existe. O câncer é um tipo de tumor maligno. E o tumor de próstata nem sempre é maligno. Existem tumores benignos. O crescimento benigno, antigamente conhecido como hiperplasia prostática benigna, é um tumor benigno que vai acontecer em todo homem que chegar aos 70 anos de idade, vai ter esse crescimento. Isso não é prevenível, é um envelhecimento da glândula, da próstata, e é um tumor benigno. O câncer é um tipo de tumor, mas é maligno, tem um comportamento de agressividade, de invadir as estruturas adjacentes e a distância também. Eu quero que o senhor fale de 2 etapas completamente diferentes. A primeira é o exame, que vai diagnosticar se o homem tem ou não. Primeiro, por que é que os homens têm tanto receio e evitam tanto, adiam tanto esse exame? E depois quero que o senhor comente sobre os tratamentos, tá? Sim. A respeito do diagnóstico, dos exames, nós temos hoje 2 exames principais para o câncer de próstata, para diagnóstico do câncer de próstata. Um é o PSA, antígeno prostático específico, o nome desse marcador, que é produzido pela próstata, e quando há uma inflamação ou uma ruptura das estruturas, um tumor, um câncer, principalmente o câncer, esse PSA ele vai aumentar no sangue. Então, a partir dos 40 anos de idade, todo homem deve fazer o PSA. Outro exame importante é o exame de toque retal, o exame digital da próstata,
que é realizado pela região anal, né? E é um exame que tem que ser iniciado aos 45 anos de idade. E existe muita piada, né? Muito preconceito em cima disso, porque é um exame realmente desagradável, além do nosso perfil, do nosso povo ter aquele orgulho de latino, aquele comportamento diferente que acaba atrapalhando um pouco, né, a pessoa a ficar tranquila para fazer um exame desse tipo, que é desconfortável realmente, mas é um exame que dura 1 minuto, né, sendo feito com cuidado, não é um exame demorado, e uma vez por ano, né? Então existe esse medo do homem em fazer o exame, mas são essas duas principais ferramentas. Existem outros exames de ecografia, tomografia, alguns outros exames de imagem, mas para o diagnóstico do câncer de próstata, hoje, mundialmente, é o PSA e o toque retal. E agora eu quero que você conte um pouquinho para os telespectadores quais as opções ou quais os tratamentos disponíveis, principalmente aqui em nossa cidade. Ok. Os tipos de tratamento, eles vão variar principalmente com a idade do paciente e com as condições clínicas. Isso vai indicar um ou outro obrigatoriamente. E também com o desejo do paciente. Como existem tratamentos muito similares quanto à taxa de sucesso, hoje, junto com o urologista, o paciente também tem essa abertura, tendo esse esclarecimento, ele pode escolher juntamente com a família e com o urologista. Bom, os tipos de tratamento. Um paciente que tem mais de 75 anos de idade é contraindicado a cirurgia, porque é um paciente que tem uma expectativa de vida mais baixa, né? E provavelmente ele não vai vir a falecer desse tipo de problema, mesmo se fizer um tratamento menos agressivo. Então a cirurgia está contraindicada. Vamos falar num paciente de idade média, dos 45 até os 70 anos de idade, né? Se ele tem uma condição de saúde boa que suporte uma anestesia, uma cirurgia, existe o tratamento cirúrgico que chama prostatectomia radical, que é a retirada completa da próstata e das vesículas seminais. Isso pode ser feito por via aberta, convencional, com uma incisão, um corte bem ali na região inferior da barriga, ou por via videolaparoscópica, né, através daqueles orifícios por onde passam as câmeras, e a cirurgia lá dentro é semelhante, retirada total da próstata. Com uma chance de cura em estágios iniciais, quando o tumor está localizado só dentro da próstata, né, uma chance de cura de aproximadamente 90%. Então, quando a gente fala em câncer, né, é difícil a gente conseguir uma taxa de cura tão boa. Então, isso tem que ser escolhido junto com o paciente, né? Mas é uma boa opção. Outra opção seria a radioterapia. A radioterapia hoje tem equipamentos modernos que não têm tantos problemas de irradiação das estruturas em volta, problemas de pele ou de intestino, né? É uma boa opção, né, para todos os tipos de paciente. Mas lembrando que aquele paciente mais jovem, que tem uma expectativa de vida melhor, né, tem uma saúde boa e que supostamente tem condições clínicas de uma cirurgia, é preferível que seja retirada a próstata inteira num paciente mais jovem. Mas a radioterapia também é uma boa opção. Além da radioterapia, existe um tratamento hormonal. Vulgarmente se fala quimioterapia para o câncer de próstata, mas não é um pouco diferente das quimioterapias convencionais, que recebem medicação na veia, tem aquele mal-estar importante, hoje menos, mas ainda existe, ainda tem. No câncer de próstata, é uma medicação que bloqueia o hormônio testosterona, então é uma medicação que tem muito pouco problema geral, vai causar um problema parecido com a andropausa, né? Aqueles calorões que a mulher tem também na menopausa, problemas sexuais, diminuição de libido, né?
mas mal-estar e o sofrimento é bem menor com bloqueio hormonal. O bloqueio hormonal pode ser feito com medicações, né? Ou então com a retirada dos testículos. Uma cirurgia de retirada dos testículos também impede o crescimento do tumor de próstata em alguns casos. Essa é uma boa opção, por exemplo, num paciente idoso que vai precisar de uma medicação contínua, que tem condição de uma cirurgia pequena, uma condição clínica para uma cirurgia pequena, o que não é difícil, então é uma boa opção. Faz a retirada do testículo, né, a orquiectomia, e depois observa através dos exames, né? E o quarto tipo de tratamento, que chama braquiterapia, é um tratamento mais recente, né, já bem testado, apesar de recente, bem conhecido, que é um tipo de radioterapia. São sementes, né, que contêm material radioativo que são colocados via retal pela próstata, né? São colocados ali dentro da próstata, via perineal por baixo, com acompanhamento retal e também por um exame de endoscopia. Então, é furado pela região inferior, um pequeno furo, né, por onde são introduzidas várias sementes dentro da próstata. Então, é uma radioterapia permanente ali no local, vai ficar sendo irradiada continuamente. É uma opção também, uma boa opção, que oferece uma taxa de cura parecida com a radioterapia externa, né? Então, seriam esses 4 tipos de opção que nós vamos escolher junto com o paciente, né, dependendo da idade, da condição clínica, né? Tudo isso tem que ser pesado, com certeza. E, doutor Alisson, todas essas opções que o senhor nos ofereceu de tratamento são disponíveis aqui em Ponta Grossa? Quase todas essas opções nós temos aqui. Temos condições de tratar bem, com qualidade, o câncer de próstata. A braquiterapia, que é esse tipo de tratamento com a colocação de sementes radioativas, ainda não temos. Aqui no Paraná tem em Curitiba, a única cidade em que se encontra disponível, mas é um tratamento que a indicação não é tão frequente, né? E caso precise desse tipo de tratamento, nós poderemos encaminhar também para um tratamento assim, né? Outra grande preocupação da população é quanto a custo. Os planos de saúde fazem a cobertura tanto dos exames preventivos quanto dos tratamentos? Normalmente sim, né? Todos os planos que nós atendemos não tem problema nenhum, tanto para a realização de exames, de cirurgia, radioterapia, não há problema de liberação. Na prática não tem tido muita dificuldade nesse sentido, não. Eu quero agradecer ao urologista Dr. Alisson Vinícius Emerick Fúcio por ter participado do programa e ter esclarecido as dúvidas aqui. E pedir para que o senhor deixe o seu endereço ou o seu telefone de contato, se algum telespectador tiver mais alguma dúvida e puder cogitar. Ok, eu que agradeço também a oportunidade. Nós estamos atendendo aqui na Rua Senador Pinheiro Machado, 635, nosso consultório. Telefone 3224-4048. Foi um prazer. Obrigada, doutor. Você está vendo? É muito importante, sim. Você, minha amiga que está assistindo, que tem filho, marido ou um ente querido que tem mais de 45 anos, cobre dele. Faça com que ele, pelo menos uma vez por ano, faça o exame. Faz parte. Cuidar da saúde.